Bem-vindos ao Entrelinhas do Código. A gente vai mergulhar no capítulo 15 do Código Limpo hoje, julgamento. É tipo abrir um baú com dicas pra lidar com código legal, sabe? Aquele código que às vezes parece mais um monstro de 7 cabeças do que um programa. É verdade. E o bom é que o Uncle Bob vai direto ao ponto, com exemplos práticos e uma linguagem fácil de entender, mesmo falando de código. Sim. E logo no começo do capítulo ele fala da frustração de lidar com código mal escrito. Acho que todo programador já passou por isso, né? Abrir aquele arquivo e pensar que bagunça é essa. É como entrar numa casa toda bagunçada e ter que achar uma agulha no palheiro. E o pior é que essa bagunça no código pode ter consequências sérias, tipo atrasos, bugs, que te fazem querer arrancar os cabelos. Até colocar um projeto inteiro em risco, né? Falando em risco, você lembra daquela história da empresa que faliu por causa de um código confuso? É, parece até lenda. Mas o livro menciona esse caso. Pois é, a gente pensa que código é algo abstrato, mas ele tem impacto real no mundo, né? Uma empresa inteira indo por água abaixo por causa de um código que ninguém entendia direito. Cheio de erros, impossível de mexer. Dá até medo, né? Mas, e sabe, o que mais me chamou atenção no capítulo foi a ênfase na atitude do programador. Não adianta só reclamar do código que a gente recebe, né? A gente tem que ter uma postura profissional para lidar com o código legado. E sabe o que eu achei interessante? A comparação que o Uncle Bob faz com o jardim. Ele disse que o código é como um jardim que precisa de cuidado constante. Verdade. E fala que a gente precisa cultivar o código, aparar as partes que não servem mais, adubar o que precisa crescer. E ele conecta isso com a responsabilidade do programador, né? Sim. Ele fala que a qualidade do código é importante porque afeta a nossa capacidade de entregar valor, tanto para o cliente quanto para a gente mesmo. Ninguém quer ser o jardineiro que deixou o código virar um matagal. Com certeza. E por falar em cuidar do código, o Uncle Bob dá um exemplo de refatoração, usando a classe Serial Date, que pelo que entendi é bem complexa. Ela é bem complicada, cheia de detalhes. E o Uncle Bob usa essa classe para mostrar como transformar código complexo em algo mais limpo, mais fácil de ler. Ele chama esse processo de descascar a cebola. Descascar a cebola. Como funciona isso? A ideia é ir revelando o código aos poucos, camada por camada, eliminando o que não precisa, mudando o nome de variáveis e métodos para deixar tudo mais claro. É como tirar as cascas da cebola até chegar no miolo, na lógica do código. E nesse processo de descascar a cebola, os testes unitários são importantes, né? Para a gente não quebrar o código enquanto tenta limpar. Com certeza. Os testes são nossos aliados na refatoração. Eles garantem que a gente não está mudando a funcionalidade do código, sabe? Imagina mexer num código complexo sem testes. Você comandar num campo minado. Verdade. É tipo um mapa que te mostra os caminhos seguros para navegar no código. Exatamente. E o legal é que, enquanto a gente refatora, a gente aprende a ler o código com mais atenção, a entender a lógica por trás daquela bagunça inicial. Parece que a gente está decifrando um código secreto, né? E no final, quando a gente vê o código refatorado limpinho, dá até orgulho. Sem dúvida. É como arrumar aquela casa bagunçada e transformar num lugar aconchegante. É isso. E essa sensação de ter dominado o código, de ter criado algo melhor, é muito gratificante. Mas me fala, quais as principais lições que a gente tira desse capítulo, além da importância da atitude profissional e dos testes? Uma lição importante é que a qualidade do código importa muito. Não é só estética, um código limpo é mais fácil de entender, de manter, de mudar. E isso impacta na qualidade do software, né? Faz sentido? Ninguém quer trabalhar com um código que parece um labirinto. Outra lição é que a refatoração tem que ser feita aos poucos, com cuidado. Nada de sair quebrando tudo e reescrevendo o código do zero sem um plano. A gente precisa entender o código e seus problemas e ter uma estratégia para mudar as coisas com segurança. Qual a melhor estratégia para refatorar com segurança? O Uncle Bob sugere começar criando testes para o código antigo. É como construir uma proteção antes de começar a mexer na estrutura da casa. Mas o código já está pronto. Por que criar testes agora? Não seria melhor criar antes de escrever o código? O ideal seria, mas a gente está falando de código legado que muitas vezes não tem testes. E aí que está o perigo. Sem testes, a gente não sabe se as mudanças que a gente faz estão quebrando o sistema. Entendi. Os testes são como uma luz que mostra os perigos do código. Isso. Com os testes, a gente pode mexer no código, testar novas soluções, refatorar sem medo de quebrar tudo. E sabe o que mais? Ao criar testes para o código antigo, a gente documenta como ele funciona. Fica mais fácil para outros programadores entenderem. É como criar um manual de instruções para o código, né? Perfeito. E esse manual é muito importante, principalmente quando a gente está lidando com um código que a gente não conhece direito. Os testes ajudam a gente a entender como o código funciona. Então a gente cria os testes e depois. Qual o próximo passo da reforma?
Com os testes prontos, a gente pode começar a refatorar o código passo a passo, sempre testando para ver se tudo continua funcionando. E uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é tirar o código morto. Lembra dos fantasmas do código? Sim. Você disse que o Uncle Bob compara o código morto com um corpo em decomposição que contamina tudo. Exatamente. E a gente não quer um corpo em decomposição na nossa casa, né? O código morto ocupa espaço, atrapalha a leitura do código e, muitas vezes, esconde problemas. Mas como a gente sabe que um código está realmente morto? Nem sempre é fácil ter certeza, né? É verdade, mas existem ferramentas que podem ajudar. E se você tiver dúvida, é sempre bom pedir ajuda para alguém mais experiente no projeto. E como a gente se livra do código morto? Só apaga. Sim, a gente tira ele do sistema, mas com cuidado, sem testando para ter certeza de que não estamos quebrando nada. Entendi. É como fazer uma faxina no código, tirar o pó, jogar fora o que não serve mais, organizar as coisas. E isso, um código limpo é mais fácil de entender, de cuidar e de mudar. E isso faz uma grande diferença na qualidade do software. E o que mais a gente pode fazer para deixar o código mais limpo? O livro dá várias dicas, como escolher nomes que façam sentido para as variáveis, funções e classes, escrever funções curtas que fazem só uma coisa, evitar repetir código e usar comentários só quando for muito necessário. E aqueles comentários que explicam o que o código faz? Eles não são importantes. Na verdade, não. O Uncle Bob acha que o código deve ser fácil de entender por si só. Se você precisa de um comentário para explicar o código, é porque ele está mal escrito. O código tem que ser tão claro que não precisa de explicação, né? Exatamente. O código deve falar por si só. E quando isso acontece, a gente não precisa de comentários, que muitas vezes ficam desatualizados e só causam confusão. Mas nem sempre a gente consegue escrever um código perfeito, né? Temos prazos, clientes exigentes. Às vezes a gente precisa fazer concessões. É verdade, a perfeição é difícil de alcançar. Mas isso não significa que a gente deva se contentar com um código ruim. A gente precisa sempre buscar a qualidade, mesmo que seja um processo gradual e que nem sempre a gente chegue no ideal. Então a gente deve tentar melhorar o código sempre, mesmo que ele não seja perfeito. Sim, essa é a ideia principal do livro Código Limpo. Buscar sempre melhorar a qualidade do código, e essa busca não é só técnica, é também uma questão de atitude, de profissionalismo, de respeito pelo nosso trabalho e pelas pessoas que vão usar o software. E como a gente faz isso na prática? Estudando sempre, usando boas práticas de programação, colaborando com outros programadores, recebendo feedback e, claro, com muita disciplina e persistência. E para terminar essa primeira parte do nosso mergulho no capítulo 15, o livro nos deixa com uma pergunta para pensar. Se você pudesse dar um conselho para o seu eu programador do passado, qual seria? Essa é uma pergunta que faz a gente pensar bastante, né? Com certeza. Olhando para trás, para nossa história como programadores, o que a gente aprendeu? Quais erros a gente cometeu? O que a gente fez de certo? Pensando bem, o conselho mais importante que eu daria seria: se importe com a qualidade do código desde o começo. Por que isso é tão importante? Porque um código mal escrito pode dar muita dor de cabeça depois. Atrasar o trabalho, fazer você perder tempo e dinheiro e até te fazer passar vergonha. É melhor prevenir do que remediar, né? Exato. E essa prevenção começa com a gente entendendo a importância de escrever um código limpo, desde o primeiro dia de trabalho. E para ajudar nessa busca por um código mais limpo, o livro Código Limpo é um guia essencial. Sem dúvida. É como ter um mentor experiente te guiando, te mostrando os perigos e os atalhos para chegar num código elegante que funciona bem. E por falar em caminhos, no próximo bloco a gente vai explorar a analogia que o Uncle Bob usa para explicar como lidar com código legado. Ele compara o código com uma casa em construção. E essa comparação é cheia de insights interessantes. É verdade. Essa analogia ajuda a gente a entender os desafios da refatoração e como mudar o código com segurança. Mas por enquanto, vamos fazer uma pausa e voltar em breve com mais dicas do capítulo 15 do Código Limpo. Fiquem ligados. E aí, prontos para voltar para a nossa reforma de código? Preparadíssima. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a importância da atitude profissional para lidar com o código legado. E você mencionou a analogia da casa em construção, né? Me explica melhor como isso funciona. Imagina que você tem que reformar uma casa antiga. Você não vai sair quebrando tudo sem um plano, né? Não, né? Isso é um desastre. É isso aí. A gente precisa entender
como a casa foi construída, quais as partes mais frágeis, o que precisa ser reforçado. É como no código, a gente precisa entender a estrutura do código, os pontos fracos e ter uma estratégia para fazer as mudanças com segurança. Entendi. E qual seria o primeiro passo dessa reforma do código? O Uncle Bob sugere que a gente comece criando testes para o código antigo. É como construir uma rede de segurança antes de começar a mexer na estrutura da casa. Mas por que criar testes agora, se o código já está pronto? Não seria melhor criar os testes antes? O ideal seria, mas a gente está falando de código legado, que muitas vezes foi escrito sem testes, e aí mora o perigo. Sem testes, a gente não sabe se as mudanças que a gente faz vão quebrar alguma coisa importante no sistema. Faz sentido. Os testes são como um guia que mostra pra gente onde a gente pode pisar sem medo. Exatamente. Com os testes, a gente fica mais confiante para mexer no código, experimentar coisas novas, refatorar sem medo de quebrar tudo. E sabe o que é mais legal? Ao criar testes para o código antigo, a gente documenta como ele funciona, o que facilita o entendimento para outros programadores. É como se a gente criasse um manual de instruções pro código, né? Isso aí. E esse manual é muito importante, principalmente quando a gente está lidando com um código que a gente não conhece bem. Os testes ajudam a gente a entender como o código funciona. Beleza, a gente cria os testes. E aí, qual o próximo passo? Com os testes prontos, a gente começa a refatorar o código, passo a passo, sempre testando para ver se tudo continua funcionando. E uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é eliminar o código morto. Lembra dos fantasmas do código? Sim, aqueles que você comparou com um corpo em decomposição. Isso aí. E a gente não quer um corpo em decomposição na nossa casa, né? O código morto ocupa espaço, atrapalha a leitura e pode esconder problemas. Verdade? Mas como a gente sabe se o código está realmente morto? Nem sempre é fácil ter certeza. Mas existem ferramentas que podem ajudar. E se você tiver dúvida, é sempre pedir ajuda para alguém com mais experiência. E para tirar esse código morto, a gente simplesmente apaga. Sim, a gente tira ele do sistema. Mas com cuidado, sempre testando para ter certeza de que não estamos quebrando nada. Entendi. É como fazer uma faxina no código, né? Tira o pó, jogar fora o que não serve mais, organizar tudo. Isso. Um código limpo é mais fácil de entender, de cuidar e de mudar. E isso faz uma grande diferença na qualidade do software. E o que mais a gente pode fazer para deixar o código mais limpo? O livro dá várias dicas. Escolher nomes que façam sentido para as variáveis, funções e classes, escrever funções curtinhas que fazem só uma coisa, evitar repetir código e usar comentários só quando for muito necessário. Aqueles comentários que explicam o que o código faz não são importantes. Olha, na verdade não. O Uncle Bob defende que o código deve ser fácil de entender por si só. Se você precisa de um comentário para explicar o que o código faz, é porque ele está mal escrito. Ou seja, o código tem que ser tão claro que não precisa de legenda, né? Exatamente. O código deve falar por si só. E quando isso acontece, a gente não precisa de comentários, que muitas vezes ficam desatualizados e só causam confusão. Mas a gente sabe que nem sempre dá para escrever um código perfeito. Temos prazos, clientes. Às vezes a gente precisa fazer concessões. É verdade, a perfeição é difícil de alcançar. Mas isso não significa que a gente deva se contentar com um código ruim. A gente precisa sempre buscar a qualidade, mesmo que seja um processo gradual, e que nem sempre a gente chegue no ideal. Então a gente deve tentar melhorar o código sempre, mesmo que ele não seja perfeito. Sim. Essa é a ideia principal do livro. Buscar sempre melhorar a qualidade do código. E essa busca não é só técnica, é também uma questão de atitude profissional, de respeito pelo nosso trabalho e pelas pessoas que usam o software. E como a gente faz isso na prática? Estudando, usando boas práticas, colaborando com outros programadores, recebendo feedback com disciplina e persistência. E a gente tem que lembrar que o código que a gente escreve hoje pode ser o código legado de amanhã, né? É verdade. Por isso é importante a gente se preocupar com a qualidade do código desde o começo. A gente precisa pensar em como esse código vai ser entendido, mantido e modificado por outras pessoas no futuro. Até por nós mesmos daqui a algum tempo, né? Exatamente. É como construir uma casa que vai durar por muito tempo, com uma estrutura forte, bons materiais e um design que não fique ultrapassado. E falando em legado, o capítulo termina com uma frase que me fez pensar. A qualidade do nosso código é um reflexo da nossa integridade profissional. O que você acha disso? Acho que essa frase resume bem a importância de se importar com a qualidade do código. É como se o nosso código fosse a nossa assinatura, a nossa marca, como profissionais. É como um artista que coloca o seu coração em cada detalhe da sua obra, né? Ou um artesão que se orgulha do seu trabalho. Ele domina as ferramentas, conhece os materiais e se esforça para criar algo bonito, útil e que dure. E essa busca pela qualidade
Na arte, no artesanato ou na programação, é uma jornada que nunca termina, né? Com certeza. Sempre tem como melhorar, sempre tem algo novo para aprender, sempre tem desafios, mas é essa busca constante que faz o nosso trabalho valer a pena. É a paixão pelo que a gente faz, o desejo de criar algo de valor. E para te ajudar nessa jornada, o livro Código Limpo é um guia essencial. Sem dúvida. E se você ainda não leu, recomendo que leia. Você vai se surpreender com a quantidade de dicas importantes que ele tem. E se você já leu, que tal reler e colocar em prática os ensinamentos do Uncle Bob? E aí, o que você acha que o nosso eu, programador do futuro, diria pra gente hoje? Acho que ele agradeceria por a gente ter se dedicado a escrever um código mais limpo e organizado. Ele diria: valeu a pena. Agora eu consigo entender o que vocês fizeram, consigo mexer no código sem problemas e consigo melhorar o sistema com mais facilidade. E com isso, a gente chega ao final de mais um bloco do Entre Linhas do Código. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa análise do capítulo 15. No próximo bloco, a gente vai explorar a regra do escoteiro, um conceito fundamental para manter o nosso código saudável. Fiquem ligados. Até daqui a pouco. Voltamos para o último bloco do nosso mergulho no capítulo 15 do Código Limpo. No bloco anterior, a gente falou sobre criar testes para código legado e tirar o código morto, tipo uma faxina no sistema. E depois da faxina, como a gente mantém o código limpo? Aí entra a regra do escoteiro, um conceito bem legal que o Uncle Bob fala no livro. Regra do escoteiro. Me lembra acampamento, fogueira, marshmallow. O que isso tem a ver com código? A regra do escoteiro diz: deixe o acampamento mais limpo do que você o encontrou. E o Uncle Bob diz que a gente pode usar essa regra para programar também. Ou seja, toda vez que a gente mexe no código, a gente devia deixar ele um pouco melhor do que estava antes. Tipo, se a gente conta uma variável com um nome ruim, a gente muda para um nome melhor. Ou se a gente vê uma função enorme que faz um monte de coisa, a gente divide em funções menores. Isso mesmo. A gente faz pequenas melhorias no código sempre que possível. Como se a gente estivesse limpando o código, tirando o lixo, organizando, deixando tudo mais fácil para o próximo programador. Entendi. É como cuidar do código como se fosse a nossa casa, né? A gente não deixa a louça suja, a roupa jogada, a gente tenta manter tudo organizado. Exatamente. E essa atitude faz muita diferença. Se cada programador fizer a sua parte, o código vai ficar mais fácil de cuidar, mais resistente a mudanças. É como plantar uma sementinha de qualidade no código, né? Uhum. E essa sementinha vai crescendo até que a gente tenha um código forte e que a gente Oh. tenha orgulho. É isso aí. E esse orgulho é um dos pontos que o Uncle Bob destaca no final do capítulo. Ele diz que a qualidade do código mostra a nossa integridade profissional. É como se o código fosse o nosso cartão de visitas, a nossa assinatura como programadores. E a gente quer deixar uma assinatura impecável, né? Um código que mostre o nosso profissionalismo, o nosso cuidado com o trabalho. Com certeza. E essa busca pela qualidade do código é uma coisa que nunca termina. Sempre tem como melhorar, sempre tem algo novo para aprender, sempre tem desafios. Mas é isso que torna o trabalho interessante, né? A gente nunca fica parado, tá sempre aprendendo, sempre tentando fazer o melhor. Verdade. E o legal é que a gente não tá sozinho nessa. Tem muita gente que se preocupa com a qualidade do código, que compartilha conhecimento, que se ajuda. A gente pode aprender muito com essa comunidade, lendo livros, participando de eventos, conversando com outros programadores. E por falar em comunidade, a gente quer convidar você que está ouvindo a participar da nossa comunidade também. Compartilhe suas experiências, suas dúvidas, suas dicas sobre código limpo nas nossas redes sociais. E deixa um comentário aqui no podcast contando o que você achou do capítulo 15 e quais são seus maiores desafios para escrever um código de qualidade. A gente se despede por aqui, mas a conversa sobre código limpo continua. Fiquem ligados nos próximos episódios do Entre Linhas do Código. A gente vai explorar outros conceitos e técnicas para te ajudar a escrever um código que seja motivo de orgulho. Até a próxima! Valeu, pessoal! E lembrem-se, deixem um código mais limpo do que vocês o encontraram.